Olá pessoal, nós estamos aqui para gravar a 19ª mensagem da série da quarentena. Olha que beleza, estou aqui com os nossos assistentes que estão aqui atrás das câmeras, animados de estar aqui pela 19ª vez. Próximo domingo, 20ª mensagem especial de aniversário de quarentena. Como vocês já sabem, Piracicaba, os números não são animadores, então nós ficaremos por aqui um bom tempo e a minha esperança é que, de alguma forma, esse nosso trabalho, a gravação, nós estamos aqui hoje, numa quinta-feira à noite, gravando. Eu espero que esse nosso trabalho, de alguma forma, esteja abençoando você. E, se isso está acontecendo, eu vou pedir para você fazer algo que para nós é muito importante. Aqui embaixo, deixa o seu like. Se você não se inscreveu, inscreva-se, ative a notificação, deixe o seu comentário para que a gente possa ter esse feedback que abençoa muito também o nosso ministério, nos anima a continuar fazendo o nosso melhor. Primeiro, para glorificar a Deus e também para servir a Igreja de Cristo Jesus. Nós vamos começar orando e depois nós vamos terminar o texto de João 17. Nós vamos ver hoje do versículo 20 ao versículo 26, a oração de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por termos a oportunidade de acompanharmos aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração num momento tão complicado como esse que nós estamos vivendo em nosso país e no mundo todo. Nós pedimos que mais uma vez a palavra do Senhor fale conosco, inspire a nossa vida e nos ajude a viver para a glória de Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. O texto de João 17, de 20 a 26, diz assim: A minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Eu me lembro de uma situação, eu quero contar essa história, não para me gabar de qualquer oração, porque essa oração que eu vou dizer é aquela oração básica, padrão. Mas eu me lembro que um dia nós sentamos para comer em casa, e quando a gente senta para comer em casa, nós fazemos aquela oração padrão de comida, de refeição de crente. E que todo mundo está morrendo de fome, está louco para comer, e a pior coisa para se fazer numa hora como essa é uma oração longa. Então nós sempre fazemos aquela oração curta do tipo: Senhor, obrigado por esse alimento, nós agradecemos por ele, em nome de Jesus, amém, porque estamos com fome, inclusive porque tem sempre um gordo ali à mesa. Eu posso fazer essa piada no lugar de fala. Nós estávamos sentados para comer. Eu não me lembro se era almoço, se era janta. E a gente tinha uma visita em casa. A gente tinha uma amiguinha das nossas filhas. E aí, acho que para ser educado, alguma coisa assim, eu resolvi fazer essa oração. E na oração incluir essa amiguinha das nossas filhas. Então eu lembro que aquela oração foi mais ou menos assim: Senhor, obrigado por esse alimento e obrigado pela vida, eu disse o nome dela, obrigado pela vida dela que está aqui com a gente. Só que eu estava fazendo essa oração meio de olho aberto, sabe? Porque eu queria, inclusive, ver a reação dela, saber como é que ela se sentiria. Era uma criança. E aí ela viu que a gente estava de olho fechado, ela também fechou os olhos para imitar o que a gente estava fazendo. E aí, quando eu agradeci pela vida dela, ela quase que tivesse levado um choque, levou um susto, e ela sorriu do tipo: nossa, tão orando por mim. Ela ficou espantada pelo simples fato de alguém estar orando por ela. Aquilo era algo inesperado. E pela reação dela, ficou claro que ela se sentiu importante
por alguém ter feito aquilo. Sabe quando a criança ela cresce, ela fica... Você nota que a pessoa sentiu alguma coisa diferente, uma valorização. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, de alguma forma, nós devemos ter essa postura com relação a João 17. Jesus, e não dá para comparar a minha oração com qualquer oração que Jesus tenha feito. São coisas incomparáveis. Não dá para dimensionar como a oração de Jesus é uma oração especial, oração forte. Oração forte e a minha não é. No entanto, nós estamos diante de um texto em que Jesus, aquele mesmo Jesus que nós conhecemos, orou por nós. A magnitude desse texto é absurda. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo, muito antes dos nossos pais se conhecerem, muito antes dos nossos bisavós se conhecerem, Jesus orou por nós. Isso deve dizer alguma coisa ao nosso coração e trazer um pouco de tranquilidade, paz e atenção para o texto. Então nós precisamos ir para esse texto, para essa parte final, porque se havia alguma dúvida até agora de que Jesus estava realmente orando por mim e por você, essa dúvida morre no versículo 20. Porque o versículo 20 do texto que nós lemos diz assim: a minha oração não é apenas por eles. Quem são esses eles? Jesus está falando dos seus discípulos ali naquele momento, dos apóstolos. E ele estava orando por aqueles homens que estavam ali com ele, mas Jesus vai deixar claro agora, dizendo: Pai, eu não estou orando apenas por esses homens que estão aqui. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então nós estamos diante de um texto em que categoricamente fica claro: Jesus orou por mim e por você. E isso faz com que nós lembremos duas coisas que são fundamentais. A primeira coisa é: Jesus orou. Então, se Jesus orou, ore. Porque se Jesus fez isso, mesmo Jesus sendo quem era, é porque isso é importante. E claro, nós estamos diante de uma das ações mais simples, mais básicas e também mais negligenciadas da história do cristianismo. Tem sido notório em várias pesquisas que são feitas no mundo todo e também em nosso país, o quanto cristãos, e eu não estou falando de cristãos nominais, eu estou falando de cristãos que frequentam uma igreja assiduamente, o quanto cristãos cada vez menos oram, ou como cristãos como cada vez mais investem menos tempo em oração. No entanto, veja, estamos diante de um texto em que Jesus ora. Se Jesus orou, você deve fazer isso, eu devo fazer isso e nós devemos fazer isso. Em segundo lugar, Jesus orou por você. Jesus orou por mim. Isso nos faz lembrar de uma outra coisa. Se Jesus orou por você, é porque você precisa. Então, faça um favor para si mesmo. Pare de viver, às vezes, como se tudo estivesse bem quando não está bem. Às vezes, como pastor e líderes de igreja passam por isso, a gente recebe uma mensagem de alguém dizendo assim: preciso conversar. E aí a pessoa vem conversar e ela começa a contar uma dificuldade, um problema, e a gente começa a pensar assim: meu Deus do céu, essa pessoa está contando de algo que ela está sofrendo há anos, há 2, 3, 4 anos. E aí você pergunta: viu, por que você não veio conversar antes? Por que você não procurou ajuda antes? E essa pessoa simplesmente diz: eu estava tentando eu mesmo administrar os meus problemas, as minhas dificuldades. Aí você pergunta: mas ninguém estava orando por você? Não, eu nunca compartilhei isso com ninguém, estou enfrentando isso sozinho. A pior opção de um cristão diante das dificuldades, sejam elas quais forem, é enfrentar essas dificuldades sozinho. Jesus orou por você. Você precisa. E você precisa, inclusive, de companheiros de oração. A assumir as nossas debilidades e as nossas falhas.
está longe de ser um sinal de fraqueza, é um sinal de força e de confiança que Deus pode agir em nossa vida, inclusive através da oração de irmãos e irmãs que acompanham a nossa caminhada. Sim, quando nós fazemos isso, é óbvio que nós nos tornamos vulneráveis. Mas qual o problema de nos tornarmos vulneráveis? Ah, mas se eu fizer isso, talvez algumas pessoas vão se aproveitar de mim. Sim, talvez isso possa acontecer, mas não vai acontecer nada diferente do que aconteceu com o nosso mestre. E nós queremos ser participantes da vida de Jesus, dos exemplos de Jesus, da graça de Jesus derramada sobre nós. Então não abra mão disso na sua vida, inclusive numa época como essa que nós estamos vivendo. Nós temos falado em nossas lives, desde que nós começamos as nossas lives, as mensagens online em março, não sofra sozinho. Não ache que você vai conseguir administrar os seus problemas sozinho. Nós somos igreja, somos corpo de Cristo, companheiros uns dos outros e precisamos estar à disposição e ter essa unidade, inclusive como testemunho da ação de Deus em nós, para que o mundo creia. E o texto daqui a pouco vai falar sobre isso. Aí o versículo 21, continuando o texto, diz assim: para que todos sejam um. Então Jesus acabou de dizer: eu rogo por todos aqueles que crerão em mim através da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo: Pai, da mesma forma que eu e o Senhor somos um, e ele está fazendo uma clara referência à Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele está dizendo que eles também sejam um. Que a unidade na vida deles, que o fato deles serem um corpo, que o fato deles serem coesos, seja um testemunho da própria Trindade revelada na forma como eles vão viver. Que eles sejam uma expressão visível do Senhor. E nós precisamos lembrar que quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando de um Deus que é amor. Então, quando nós vivemos em amor, nos ajudando, cooperando uns com os outros, nos importando uns com os outros, nós estamos revelando um Deus que se importa, um Deus que se revela em amor, um Deus que derrama misericórdia, um Deus que acompanha a nossa vida. No entanto, veja que Jesus disse no versículo 20, voltando um pouco, que ele está orando por nós, que iríamos crer nele, por causa da pregação da palavra dele. Então Jesus está falando dentro de um pressuposto de pessoas que creem através e por causa da palavra. E se nós cremos pela palavra, nós não devemos, em nome do amor, relativizar essa mesma palavra. Eu estou dizendo isso porque aqui o texto diz assim, que eles sejam unidos e que o estilo de vida deles revelem o Senhor. E o Senhor, Deus, nós temos essa afirmação lá na primeira carta de João, já no fim da Bíblia, Deus é amor. Mas eu não sei dizer quantas vezes eu já vi gente justificando postura pecaminosa, usando essa afirmação, dizendo assim, mas Deus não é amor? E as pessoas usam essa afirmação imaginando assim, olha, se Deus é amor, então um Deus amoroso simplesmente vai conseguir compreender e aceitar absolutamente tudo, o que não é verdade. Deus é amor e a santidade de Deus continua existindo em amor. Agora, pense em você que é casado, você que tem um relacionamento com alguém. Você ama essa pessoa, não ama? Você aceitaria que essa pessoa fizesse qualquer coisa? Então imagine que você diga para o seu cônjuge, eu amo você. Aí o seu cônjuge pensaria assim, poxa, então se ele me ama, se ele é todo amor, eu posso fazer o que eu quiser, que ele não vai se importar. Se você está assistindo essa mensagem ao lado da sua esposa, ela já está olhando bravo para você e você nem imagina por quê. Ou talvez imagine. Climão. Climão, olha aí. Só que a gente faz isso com Deus. Eu estava assistindo um seriado, não vou falar qual, não vou me expor, em que uma pessoa dizia isso, numa discussão,
essa pessoa tentando justificar uma postura pecaminosa dizia assim: mas Deus não é amor? Se Deus é amor, é claro que ele vai entender isso. E eu penso, sim, entender ele vai. Mas a palavra desse próprio Deus diz que essa postura é uma postura condizente com aquele que se diz filho ou filha de Deus, porque Jesus está fazendo essa afirmação de unidade de revelação do amor de Deus a partir de uma premissa: eles conheceram o Senhor através da tua palavra, e a tua palavra traz pressupostos importantes. Então vamos para o versículo 22 e 23. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Aqui o que Jesus está dizendo é que nós somos participantes da vida dele. Estamos nele e, consequentemente, então, somos o seu corpo. Agora, Jesus está basicamente orando o seguinte: Pai, dá a eles a noção da grandeza disso. Ao mesmo tempo que o Senhor dá a eles a humildade para que, ao reconhecer isso, eles não sejam levados a um estilo de vida em que um se ache maior do que o outro. Porque às vezes isso acontece com a gente. Eu quero fazer aqui uma menção. Nós estávamos falando um pouco antes de começar a mensagem, falando sobre música. A gente sempre chega aqui para gravar as mensagens, a gente conversa, fala um monte de coisa. O Fernandão estava falando aqui sobre Inesita Barroso, falando um grande clássico da música, Inesita Barroso, inesquecível, a diva Inesita Barroso. O Anthony estava falando aqui do ídolo dele no rock brasileiro, Evandro Mesquita. Até me deu tosse, fala. Enquanto aqui Sara passava vergonha com essas afirmações do marido, falando de Evandro Mesquita, essa coisa. Tem um seriado, um clássico, falando sobre série. Essa todo mundo maratonou e essa a gente não cansa de maratonar. Que era uma série filosófica, eu diria, antropológica, Chaves. Não sei quantos aqui, todos assistiram Chaves. Chaves é maravilhoso. Chaves é daquelas séries que você já sabe o que vai acontecer, mas você ri. Quem nunca? Chaves é maravilhoso. E lembra da história do lanche de presunto? Aí o Kiko, que era o menino rico, ali ele às vezes comprava um sanduíche de presunto, e tinha o Chaves, que era o menino pobre, que nunca tinha dinheiro para nada. E aí, então, o Kiko ganhava lá, a mãe do Kiko, a dona Florinda, olha que maravilha, maratonão, sei tudo. A dona Florinda dava lá uma moeda, o Kiko lá comprava um sanduíche de presunto. Aí você lembra como é que o Kiko chegava na vila com o sanduíche de presunto, ou então com uma bola, ele chegava todo cheio de si, porque aí ele dizia o quê? A frase famosa: eu tenho e você não tem. E aí ele ficava perguntando pro Chaves: você quer? Aí o Chaves falava assim: mas se eu falar que eu quero, você não vai dar. Não, mas você quer? Não, mas se eu falar que eu quero, você não vai dar. Mas você não pediu, então não posso. Aí o Chaves pedia, ele falava o quê? Não dou. Porque ele se sentia melhor por ter recebido um presente. Não sofra espiritualmente da síndrome de Kiko. Que é aquela pessoa que se acha especial porque recebeu de Deus algo que por ela mesma, ela jamais conseguiria alcançar. Então o que nós precisamos é compreender que Jesus está dizendo: Pai, dá a eles uma gloriosa consciência humilde. Quando essa pandemia começou, eu me lembro que em alguns lugares, sabe qual era a discussão? A discussão era se essa pandemia ia alcançar crente. Sério, parece estranho, mas eu me lembro de algumas pessoas discutindo assim: mas será que essa pandemia vai alcançar, inclusive, os filhos de Deus? Ops! Parece que alcançou.
Quando nós reconhecemos Jesus, a oração de Jesus dizendo, Pai, que eles andem em unidade. Você só consegue andar em unidade quando você não se acha superior ao outro. Jesus sabia dos perigos dessa bênção espiritual derramada sobre nós. Aliás, Jesus conhece muito bem os perigos do orgulho, os perigos da soberba. Porque, inclusive, aparentemente é um dos pecados preferidos, a tal da vaidade, de alguém que a gente sabe muito bem quem é. Aí o versículo 24, já caminhando mais para a parte final da oração, o texto diz assim, Pai, eu quero que os que o Senhor me deu estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. O filho está pedindo ao Pai que coopere com ele na realização de todas as promessas que ele havia feito em todo o seu ministério. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Em João 14, versículo 3, Jesus tinha dito, eu vou preparar-vos um lugar, nós estaremos para sempre juntos. E agora Jesus está orando, Pai, ajuda-me no cumprimento dessa promessa que eu fiz aos seus seguidores, para que eles estejam comigo sempre onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo da criação do mundo. Versículo 25 e 26, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Basicamente, aqui nós vemos Jesus dizendo, mesmo nesse mundo mau, cheio de trevas e de confusão, Pai, mesmo nesse mundo complicado, esses que o Senhor me deu, creram em Ti e têm crido em mim. Então guarda-os. Pai, eu fiz o Senhor conhecido. Eu revelei o Senhor na vida desses homens. E agora eu quero dar a eles uma missão, para que eles vivam para continuar essa história. Da mesma forma que eu revelei o Senhor a esses homens, da mesma forma que eles conheceram o Senhor, e da mesma forma que muitos virão conhecer o Senhor através da palavra pregada por esses homens e que depois vai ficar registrada, Pai, eu quero pedir que aqueles que ainda crerão no Senhor, falando de mim, falando de você, Pai, eu quero pedir que eles continuem essa história, que eles continuem a pregar o Senhor, que eles continuem a viver como testemunho do Senhor, que eles continuem mesmo no mundo complicado, mesmo no meio dessa bagunça toda, a viver de uma tal forma que o nome de Jesus seja conhecido no meio da bagunça, no meio do nevoeiro, no meio da tempestade, no meio de qualquer situação, que eles vivam para uma missão tão importante, que eles inclusive não vão ter tempo para focar a vida na pandemia, porque eles têm uma missão muito mais importante do que qualquer pandemia, do que qualquer desgraça. Eles têm a missão de fazer o nome do Senhor conhecido. E quem vive para isso, quem consegue compreender a grandeza disso, quem consegue compreender a graça de ser chamado para viver isso e escolhido para isso antes da fundação do mundo, vai ter um estilo de vida completamente diferente e transformador. Meu irmão, minha irmã, eu quero terminar essas 3 mensagens de João 17 dizendo isso. Nós temos uma missão. E nós temos uma missão que não foi e nunca será, de forma alguma, parada por uma pandemia. A nossa missão como igreja não foi. Os nossos cultos estão suspensos. A nossa missão não está suspensa. Nós podemos não ter a oportunidade de nos reunir aqui para orarmos juntos, mas nós podemos orar aonde for, aonde nós formos, em qualquer lugar. Nós podemos não ter esse espaço aqui para cantarmos juntos, mas quem é que pode calar a voz de um cristão quando ele quer louvar a Deus? Nós podemos não ter esse espaço para talvez convidar os nossos amigos e estar aqui ouvindo a mensagem, mas quem é que pode nos impedir de pregar para aqueles que nós amamos? E quem é que pode impedir a ação do Espírito
através da nossa vida. Ninguém pode fazer isso. E uma das provas de que ninguém pode fazer isso é que Jesus orou por isso. E eu tenho certeza de que o Pai responde afirmativamente à oração de Jesus. Então, ao terminar essa mensagem, quando você voltar a fazer qualquer coisa, ou tentar fazer qualquer coisa para a glória de Jesus, vá numa confiança. Jesus já orou por isso. O Pai já está sabendo. E eu acho que as coisas vão dar certo no final. Que Deus os abençoe.